Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EFI Sem Complicação. Eu sou Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema de circuito aberto. Eu vou passar umas informações pontuais sobre esse circuito e mostrar também uma prova, uma modalidade esportiva que pode enquadrar aí nesse circuito. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, para muitas ações, né, principalmente aquelas que são muito rápidas em termos de duração e são executadas em ambientes estáveis e previsíveis, as pessoas normalmente elas planejam o movimento antecipadamente e então disparam a ação, tá? Esse tipo de movimento, né, ele não se enquadra naquele sistema de circuito fechado que nós conhecemos, né, vimos aqui em aula, que tinha também, eram habilidades que demandavam mais tempo e o executante, ele tinha tempo, então, de corrigir durante a ação, tá? Então, qualquer erro que ele observava, ele fazia aquelas correções, tá? Então, eu vou mostrar primeiro para vocês uma habilidade aí que pode se enquadrar nesse tipo de sistema, que é denominado, né, sistema de circuito aberto, e posteriormente a gente continua aqui para entender um pouquinho mais sobre ele. Então, eu trago aqui para vocês uma prova, né, de salto aí no trampolim. Então, essa prova aí, né, de salto, ela tem essa característica, né? O executante, ele planeja antecipadamente o movimento que ele vai fazer e depois ele executa a ação aí, sem muita correção aí durante o movimento. Então, aqui nós temos, né, para a gente entender um pouquinho melhor, esse controle de circuito aberto, né? Nós temos aqui o input, aí nós temos, né, aquele executivo, né, e os estágios de processamento de informação, então identificação de estímulo, seleção da resposta e programação da resposta. E nós temos aqui, né, o efetor, que é composto, né, pelo programa motor e sistema motor periférico, tá? Nós temos, então, programa motor, medula espinhal, os músculos ao qual vão desencadear aí uma resposta, tá? Então, o estímulo, ele, então, vai ser enviado aí para o executivo, e esse estímulo é processado e uma decisão é tomada em relação qual a ação que vai ser executada, tá? As instruções, né, em relação à produção dessa ação, então, elas são transmitidas aí para o efetor que vai executar essa ação, e uma vez que a ação ela tenha sido finalizada, o trabalho do circuito aberto ele está terminado, tá? E sem aquele feedback que a gente via no sistema de circuito fechado, esse sistema ele é incapaz, então, de perceber se a ação teve êxito em atingir aquela meta ambiental. E as modificações aí na ação, elas não são realizadas, então, enquanto o movimento ele está aí acontecendo, tá? Então, nós temos que ver que essa é a principal diferença em relação ao sistema de circuito fechado.
Então, gente, só para a gente continuar entendendo um pouquinho sobre esse circuito aberto, ele é interessante principalmente naquelas situações ambientais que são previsíveis e estáveis, tá? Em que a necessidade aí de mudança na ação ela é mínima, tá? E então, enquanto essa circunstância, né, não mudam, ele se torna interessante. Porém, ele tem uma característica menos atrativa e inflexível, né, em face a essas mudanças que ocorrem de forma inesperada. Então, gente, nesse tipo de sistema de controle de circuito, o programa motor, né, ele que vai determinar quais os músculos vai contrair, qual a, bem como, né, a ordem e sincronização aí dessa contração e os estágios de processamento, eles são utilizados para desenvolver o programa motor, determinando a ação a ser iniciada e até certo ponto aí a forma eventual aí do movimento. Por exemplo, né, a velocidade, trajetória, que você vai imprimir aí naquela habilidade, tá? Porém, o movimento em si, a execução dele, ela é executada, né, numa ausência de controle consciente aí direto, tá? E um ponto importante quando a gente retrata aí sobre programa motor é que inicialmente o programa ele é capaz aí, né, de controlar somente uma certa sequência de ações, mas com a prática o programa ele torna-se, né, mais elaborado, controlando até séries de comportamento cada vez mais longas e talvez aí até mesmo modulando, né, várias atividades reflexas que vão dar suporte à meta de movimento aí que você tem, né? E outro ponto importante é que uma vez aprendido, esses programas, eles são armazenados na memória de longo prazo e resgatados aí quando eu preciso, né, em algum movimento aí futuro durante a execução. Então, eu vou voltar um pouquinho lá naquele vídeo para a gente continuar observando, né, aquela habilidade que é específica aí do controle de circuito aberto. Então, a gente está vendo aí a modalidade, né, de salto ornamentais em que tem essa característica, né? O executante ele programa aquele movimento e depois ele faz a execução desse movimento, tá? Então, gente, a principal vantagem desse controle de programa motor é o fato de não ser necessária aí muita atenção para a produção do movimento. E quanto mais, né, sofisticado o programa motor, maiores são os, os comportamentos habilidosos aí que ele vai conseguir controlar, tá?
E quando isso acontece, o estágio aí de programação da resposta ele é menos, né, frequentemente envolvido, e os processos de atenção eles são então liberados para executar outras atividades de níveis mais altos, como por exemplo, se a gente está pensando numa modalidade esportiva que precisa, né, da criação de planos estratégicos, isso se torna interessante, tá? Então, gente, só para a gente especificar e lembrar, né, que no sistema de controle, né, de circuito fechado, ele tem o feedback e o circuito aberto não, né? E no movimento humano, né, o feedback ele seria, né, a informação aferente, né, enviada aí pelos vários receptores sensoriais para o centro de controle, tá? E a função do feedback, né, ela é manter aí o centro de controle sempre atualizado sobre a correção com que o movimento está sendo realizado. Então, voltando aqui na imagem de controle de circuito aberto, a gente vê, né, que esse feedback e aquele comparador que tinha no sistema de circuito fechado, ele não está aqui presente. O que tem nesse controle aberto é o executivo, né, os estágios de processamento de informação, e o efetor aí com o programa motor e o sistema motor periférico emitindo uma resposta, tá? Sem atuação, então, do comparador e do feedback. Então, para a gente finalizar aqui, eu gosto sempre que você veja, né, faça um para casa, né, pense sobre o conteúdo que a gente abordou nesses vídeos. Então, eu quero que você pense em quais modalidades esportivas se enquadram aí no sistema de circuito aberto, né, em que o indivíduo ele primeiro programa aquela ação para depois, né, realizar ela sem muito, né, sem muita correção ali durante o movimento, tá? Pensa nessas habilidades aí esportivas que se enquadraria aí, né? Lembrando que geralmente são habilidades que o tempo de execução é muito rápido, né? Aquelas habilidades discretas se enquadram aqui. E eu também vou deixar para vocês um capítulo, né, de livro especificando um pouquinho mais sobre o programa motor tal, que pode ajudar vocês aí no estudo e entender melhor como que funciona isso, ok? Essas foram as referências utilizadas na aula e aqui se encontra o link do YouTube com o salto ornamental que eu apresentei, ok? E eu gostaria de agradecer aí a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar no e-mail e muito obrigado.